Meus amores, é um bom dia. Eu vou soltar para vocês o sonho do arrebatamento, porque Cristo está às portas, Cristo está voltando. Cristo quer o quê? Renúncia da nossa parte para com Ele. Renúncia mesmo, renúncia. Nós se transformar numa nova criatura, entendeu? Ele diz que é impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascermos de novo. Ó, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Mas eu fui mal educada, não, eu dei um bom dia a vocês, né? É porque eu radei no outro vídeo, aí acabei não dando nesse vídeo um bom dia a vocês. Um bom dia, bom trabalho pra vocês. Que Deus, o que cubra a nossa vida com grande proteção, porque os dias que estão vindo pela frente é dias difíceis, né? Somente para quem for ficar após o arrebatamento. Fica perseverante, persevera, entendeu? Ó, porque a gente sabe que nem todo mundo vai renunciar para ir com Deus. E essas pessoas vão renunciar após verem Cristo. Elas vão renunciar quando elas verem Cristo, né? E por causa disso elas vão sofrer muito, né? Mas vamos embora continuando aqui, ó. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu via Jesus, eu via a lateralzinha do rostinho dele, eu via ele completinho. Só não via os pezinhos dele porque estava em cima das nuvens. E do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. E eu vendo Cristo, né, em cima das nuvens, quando eu tirei a vista dele, a garganta querendo pifar. E eu vendo, quando eu tirei a vista de Cristo do céu, né, e dos anjos, eu olhei pra terra, já não estava dentro da minha casa, não. Eu já estava no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando pra baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada, com a rachadura aberta. E no início da rua, meu filho estava caminhando pra frente, né? E eu olhando pra rua, quando eu vi meu filho caminhando pra frente, eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí o que foi que eu fiz? Eu guardei durante um tempo esse sonho. Depois eu comecei a saltar. Quando eu comecei a saltar, Jesus continuou, o nosso Messias, o nosso Cristo continuou aparecendo para mim conversar com vocês. E é isso que eu faço. Eu começo a conversar com vocês sobre os sonhos, sobre as Santas Escrituras, tá entendendo? Para que vocês o quê? Vejam que ele tá às portas. Aí Cristo continua aparecendo para mim. Eu continuo soltando para vocês, entendeu? Eu não guardo os meus sonhos. Eu não tô com negligência perante a ele, guardando os meus sonhos, não. Eu tô soltando para vocês, entendeu? E como ele quer que eu fale, principalmente com as ovelhas dele, que é isso, todos nós somos ovelhas dele, mas principalmente aquelas que estão dentro da casa dele esperando por ele. Tem que haver transformação, tem que haver mudança de vida. Vou soltar agora o segundo sonho. Esse sonho, né, que eu vi Cristo em cima da nuvem, tem escrito aqui no livro de Mateus. Deixa eu ler só o versículo 30 para vocês, que é para poder soltar os outros sonhos, né? Ó, então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Igualzinho o sonho que eu tive, vocês estão vendo aí? Então aqui tá falando. Primeiro, sobre a rachadura, tem alguma coisa nas Santas Escrituras falando sobre a rachadura? Tem, lá no livro do Apocalipse, vou mostrar pra vocês. Eu não vi uma rachadura. Eu não vi a rua rachada, né? Pois então, tem escrito aqui também. Tem escrito aqui também, ó. E vai ser o quê? Preste atenção, eu vou ler só o versículo 12 para vocês, ó. E aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. No dia da vinda de Cristo. Vai ser no sexto selo. Quando abrir o sexto selo, vai ter o quê? Um grande tremor de terra. Que é o quê? Um grande terremoto. A terra, eu não vi a terra, no sonho eu não vi a rua rachada? Pois então, tá escrito. Ó.
E, e o sol tornou-se negro como um saco de sigilo, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo aí? Mas algo confirmando a vinda de Cristo. Nas Santas Escrituras. Vou soltar mais um versículozinho, ó. Porque é vindo o dia da sua ira, quem poderá substituir? Sabe por que eu li esse versículo aqui para vocês? Porque no dia da vinda de Cristo, umas pessoas vão ser retiradas da terra, né? Subir ao céu ao encontro de Cristo, e outras vão ficar na terra. E elas vão entrar em pânico, em agonia, por causa das coisas que estão acontecendo na face da terra. Esse tremor de terra, ele vai o quê? Quando houve um tremor de terra, o que? As casas caem, morrem pessoas. Então, e esse dia é um dia terrível, entendeu? Tá escrito aqui, eu tô lendo pra vocês no livro do Apocalipse. Só se vocês não creem, eu não posso fazer nada. Mas eu já pedi a vocês, não sejam igual Tomé, creiam que vocês vão se livrar disso. Creia, primeiro uma coisa, aceita Jesus, né? Procura um pastor, como eu sempre falo pra vocês nos meus vídeos. Procura uma igreja e aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. E começa a se santificar ele. Na palavra de Deus, na palavra de Deus. Vou soltar o segundo. Vou soltar logo aqui, ó, o dia da vinda do Senhor. Vou soltar aqui, ó. Vocês estão vendo mexer na Bíblia. É porque eu tô procurando. Pronto, já achei. Ó, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Você está vendo? Esse dia da vinda do Senhor é um dia de quê? Tá aqui escrito, tô lendo pra vocês. É Sofonias 1 e o versículo 14. Vou ler 3 versículos pra vocês, se referindo da vinda do Senhor. Ó. Aquele dia será um dia de indignação, um dia de tribulação e dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão. Tudo isso na vida do Senhor. Dia de nuvens e de tensas trevas, tudo na face da terra. Deus te abençoe, meu filho. Tchau. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Já que eu falei sobre esse versículo, já me lembrei logo do sonho. Eu vou soltar logo para vocês. Eu sonhei que eu olhava para cima de um prédio. Quando eu olhei para cima do prédio, eu vi Cristo em cima de um prédio. E ele estava vestido igualmente, ele estava com os discípulos aqui. E também igualmente ele apareceu para mim no sonho. Que ele apareceu para mim que eu estava pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Ainda vou soltar esse sonho para vocês. Eu vi ele em cima de um prédio. Ele estava assim, segurando algo. Não tem a cobertura do prédio lá em cima, né? O último andar, que tem um forro lá. Porra, então, ele estava em cima. Tem os 4 cantos do prédio, ele estava em cima de um canto do prédio. E ele estava assim, segurando algo. E quando eu fixei os olhos nele, para me ver assim, bem direitinho ele, né? Eu me acordei. E quando eu me acordei, assim, eu achei estranho esse sonho, né? Aí, sempre quando eu leio esse versículo, eu me lembro desse sonho. Não tem uma vez que eu leio esse versículo, eu não me lembro desse sonho. Aí eu digo assim, eu vou soltar, sempre quando eu leio esse versículo, eu vou soltar esse sonho para o povo. E eu me acordei, fui jantar, continuei fazendo algumas coisinhas dentro de casa, jantei, depois fui dormir. Quando eu fui dormir, o sonho continuou, não parou não. Esse sonho é grande, só que eu vou soltar para vocês só os detalhes que eu me lembro, entendeu? Eu fui dormir novamente, eu sonhei. Eu olhando pro céu, eu vi, ele escreveu um nome no céu pra mim. Eu olhando pro céu e aparecendo as letras, o dedo dele assim, ó, escrevendo no céu pra mim.
Ele colocou um V, colocou um O. De letra em letra ele colocou bem grande no céu o nome para mim ver. Colocou um V, colocou um O, colocou um L e colocou um T e colocou um O. Volto. Ele colocou um nome assim bem grande no céu para mim ver, o nome Volto. E mais embaixo, no sonho, ele colocou um M também enorme de grande e um I. Aí, esse sonho é um pouquinho maior, só que eu me esqueci assim, porque os que ficou mais gravado na minha mente foi justamente esses 2 detalhes desse sonho. O restante, tá entendendo? Eu não conto porque não tenho bem lembrança do restante, entendeu? Mas dos que ficou mais gravado na minha mente, é isso que eu solto pra vocês. Justamente sobre o que tá escrito aqui, ó. Dia de trombeta, dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Isso aqui, ó, eu já falei pra vocês. No restante no início desse sonho, eu vi Cristo em cima de um prédio. Continuando o sonho, quando eu me acordei, que jantei, fui dormir, ele colocou um nome Volto, entendeu? E mais embaixo ele colocou um I, a volta de Cristo. Com essas coisas que estou acabando de ler para vocês. Vocês se voltam para Deus se vocês mesmo não quiserem. Porque antes dele fazer as coisas, ele vai o quê? Primeiro conversar com vocês para dar chance e oportunidade a vocês, entendeu? Bora pro outro sonho agora? Já soltei os 3 versículos para vocês, viu? Contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Eu clamo demais por vocês. Por favor, comece a entregar a tua vida a Deus. Não aconteceu não, mas está prestes a acontecer. Basta ele aparecer em cima das nuvens, que isso começa a acontecer na face da terra. Entendeu? É ele levando os dele da face da terra e os remidos do sepulcro, como eu vi no primeiro sonho. E essas pessoas subindo ao encontro de Deus e essas pessoas que vão ficar. Justamente outro sonho que eu acabei de soltar para vocês, entendeu? Vou soltar o sonho do sacrifício dele. Eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Em cima das nuvens, ele vinha descendo. Ele vinha descendo uma rua. Meus amores, eu acho que eu foi falando errado o sonho. Deixa eu começar o sonho do início para vocês. Eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua, por cima da calçada. Ele vinha descendo a rua, ele vinha todo sujo de sangue, com a coroa de espinho na cabeça, o pano que passava na cintura dele, na parte de baixo, estava da cor de vinho do sangue dele, todo sujo de sangue ele. Sujo não, ele todo, não é sujo, todo coberto de sangue. E do pecado da humanidade, né? Então, assim, e quando eu olhando assim pra ele, ele vinha descendo a rua de cabeça baixa. E descalço por cima da calçada. E a rua cheia de pontos de comércio, as portas todas fechadas. Não tinha um pé de pessoa mais ele no meio da rua, no sonho. Não tinha uma pessoa no meio da rua. Só eu que estava de costa pra ele. Quando eu avistei ele, que eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele. Ele me abraçou, eu coloquei a cabeça... Quando eu abracei ele, eu coloquei a cabeça nos peitos dele, né? Eu abracei ele e ele me abraçou, me cobriu com um manto. Aí eu me acordei. Vou contar para vocês outro detalhe desse sonho. Quando eu abracei ele tampou a cabeça para cima, e tampou do joelho para baixo. E ele limpou ele limpou daqui até que a ponta do manto que estava passado na cintura dele. Quando eu me virei para trás, que eu olhei, eu vi ele completo, dos pés à cabeça, do jeito que eu falei para vocês. Quando eu abracei ele limpou, deixou bem limpinho. Ficou bem limpinho isso aqui dele, todo limpinho isso aqui. O braço dele ele limpou também. Ficou bem limpinho. Até aqui, a ponta do joelho dele, né? Até aqui, acima do joelho dele. E o pano aqui que tava vermelho, da cor de vinho do sangue dele, né? Então, o pano... Quando eu abracei ele limpou, ficou bem vermelhinho. Na hora que eu abracei ele limpou o corpo dele, para poder que não passasse para mim o pecado da humanidade inteira, né? Então, por isso, meus amores, eu amo o meu Salvador, Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário, o meu Messias. Eu entendi por que ele limpou o corpo dele para me abraçar ele, porque ele estava todo contaminado do pecado do mundo. O pecado do mundo inteiro estava sobre ele, como tem escrito nas Santas Escrituras. Foi por isso que ele limpou, entendeu?
E eu a amo a ele. Eu amo, 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 amo. Eu amo o meu Salvador. Um homem digno da gente abrir a boca e dizer que a gente ama e da gente se render mesmo aos pés dele. A gente se render aos pés dele. Porque ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a rendição dos nossos pensamentos. Tudo a ele, entendeu? Pronto, agora já soltei esse sonho, né? Agora eu vou explicar esse sonho nas Santas Escrituras. Por que que ele apareceu pra mim? Por que que ele apareceu pra mim justamente com... Glória a Deus. Por que que Cristo... Glória a Deus, eu passei até demais. Por que que Cristo apareceu pra mim... mostrando que estava sozinho. Por que que Cristo apareceu para mim? Porque se vocês prestam atenção no detalhe desse sonho, vocês vão ver que ele estava abandonado. Ele sozinho, por que que não tinha ninguém mais ele? Cadê os pastores? Cadê as ovelhas? Cadê o povo? Ele estava sozinho. E dá para vocês ver, e dá para vocês perceber que é o que estava acontecendo, o que ainda está acontecendo. As pessoas não estão nem aí pro sacrifício de Cristo, entendeu? E o que é que eu falo para vocês? Tem que haver renúncia. Olha, Cristo elogia os trabalhos dos pastores aqui no livro do Apocalipse. Mas Cristo tem algo contra eles. E eu falando assim, nem eles reconhecem. Então, até contra mim ele também tinha, porque eu tinha virado as costas para ele nesse sonho. Vocês não perceberam, não? Eu tava de costa para ele, quando eu avistei ele, eu tava de costa para ele. Vocês entenderam aí o significado desse sonho? Eu tava de costa para ele. E aqui nas outras escrituras... eu não sou pessoas que eu ando, como é que chama? Eu não sou dono de obra, assim, de estar nas igrejas, assim, tá entendendo? Eu só solto os sonhos nas igrejas, tá entendendo? Mas o que eu quero dizer pra vocês? Cristo, esse sonho é justamente pros pastores abandonaram o id dele, entendeu? Olha o que ele diz, ó, no versículo 3. Ele elogia os trabalhos dos pastores. No versículo 4, ele já tem algo contra você. No versículo 5, ele já chama vocês o reconciliamento. Entendeu? Eu tô fazendo a minha parte, que é o que? Pregar o evangelho nas redes sociais e soltar o sonho na casa de Deus. Como eu tô sendo, como tem pastores que não aceitam, tudo muito bem. Eu entendo, reconheço, eu entendo o que ele tá fazendo, já que ele não aceita, então tá certo, entendeu? Mas vou procurar outra maneira, outra forma de falar com as ovelhas de Cristo. Eu jamais vou virar as costas para ele a respeito sobre isso não, entendeu? Eu vou dar um jeitinho, vou primeiro conversar com ele. Se ele aceitar, eu tô fazendo, né? Que é para poder o quê? Para que essas pessoas também conheçam a palavra de Deus e conheçam os sonhos que Jesus me mostrou antes da vinda dele, entendeu? Para que alerte elas. Ele tá, do mesmo jeito que ele me alertou, glória a Deus, graças a Deus, ele tá alertando muitas pessoas através do meu sonho, através de visões. Não só a mim, muitas pessoas ao redor do mundo, Cristo aparece para essas pessoas e Cristo começa a conversar com essas pessoas, entendeu? Nas Santas Escrituras tem muitas partes que falam, ai dos pastores, quando estiver cara a cara com ele, ai dos pastores, que o quê? Que só quer coisa para si mesmo, porque Cristo pagou um preço muito alto por essas almas, o pecado do mundo inteiro estava sobre ele, entendeu? E para que as pessoas façam pouco caso da palavra de Deus, faça pouco caso. As pessoas aceitam Jesus, mas elas têm o quê? Tem algo para estar seguindo. Ele vem buscar um povo santo, um povo remido, entendeu? Essas ovelhas, cada uma delas são que responsabilidade dos pastores, entendeu? Ó, deixa eu ler para vocês, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome, não se cantaste. Cristo elogia os trabalhos de vocês. Mas aqui no versículo 4, ele tem algo contra eles. Ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O id dele, o que é que Cristo faz aqui na face da terra? Será que os pastores são melhores do que ele, que não pode fazer? Cristo, ele andava no meio do mundo a pé, em cidade, aldeia. Hoje em dia os pastores têm carro, a custa dos que? A custa dos trabalhos, a custa das ovelhas, compra carro, compra casa, vive super bem. O que é que te impede de tu sair em cidade, em canto, levando a palavra de Deus, trazendo pessoas para o reino do céu? Qual é o que te impede? Porque naquele tempo,
Andar, Cristo não impediu de Cristo levar o evangelho, trazer ele até a mim não, e até a você não. Cristo trouxe o evangelho. Hoje em dia os pastores têm carro, têm casa, vive bem, come bem. O que é que te impede de tu sair proclamando a palavra de Deus? Vou ler o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Presta bem atenção, ó. Vou continuando aqui, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se tu não se arrepender. Cristo está dizendo que vai tirar algo que vocês têm direito, se vocês não se arrepender e não voltar, começar a pregar o evangelho. Só entrega a palavra de Deus a vocês. E mais algo que eu vou soltar aqui em outro versículo aqui também na Santa Escritura para vocês, ó. Eu repreendo, Apocalipse 4, e o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se põe zeloso e arrepende-te. Ele deixou bem claro nesse versículo, bem claro. Ele ama. Ele repreende, ele ama e castiga a todos quanto ama. Mas o que? Ele deixou, se põe zeloso, arrepende-te, pratica e vou repetir esse versículo, eu tô gaguejando que só. Eu repreendo e castigo a todos, ele não tirou um, quanto amo, se põe zeloso e arrepende-te. Pronto, tá entregue, né? Tá entregue para vocês, né? Deus não vai chegar. E aqui, mais na frente aqui, essas pessoas estão o quê? Estão desfrutando das coisas boas que Deus deu a ele. Cadê a obra de Deus? Está sendo feita conforme a vontade dele? Ou vocês estão com a igreja? Isso aqui é ele, não é eu não, entendeu? Deixa eu repetir aqui, ó. Hoje em dia a casa dele tá desse jeito, ó. Assim. Hoje em dia a casa dele tá desse jeito aqui, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Assim és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Pronto, encerrei para vocês aqui. E o que foi que eu falei para Cristo nesse sonho que eu tive com ele do sacrifício de assim, Jesus? Se tu tá abandonado, tu não vai estar mais não, eu vou estar contigo do teu lado pregando o evangelho. Aí eu comecei a pregar o evangelho nas redes sociais, eu prego o evangelho nas redes sociais. Ainda tenho o maior orgulho do evangelho que ele me propôs para me soltar nas redes sociais. E o que eu fiz já estava escrito lá no livro de Cantares, deixa eu mostrar para vocês. Estava mesmo escrito no livro de Cantares? Estava. Porque a maneira que eu prego o evangelho é só vocês prestarem atenção. Já estava escrito, da mesma forma que eu faço com vocês. Ó, Cantares 3. Cantares 3. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores? Você está vendo? Eu estou fazendo a minha parte nas redes sociais pregando o evangelho. Está aqui escrito, ó. Todos os pó do mercador é a tela do telefone. Aqui eu tô aqui, eu posso colocar como é que chama? Uma maquiagem no meu rosto. Jamais, o sangue de Jesus tem poder e o meu rosto fica todo maquiado. Só tô representando aqui o que tá escrito. Para vocês que entendam e vejam.
Tanto aqui confirma porque quando eu vi que Cristo estava abandonado, eu disse assim, Jesus, só me ajuda eu pregar o evangelho, porque tu sabe que eu não tenho boa leitura e nem tampouco sei me expressar direito. Me ajuda, que eu faço. Eu não vou te deixar só, tu tá abandonado, tu não vai estar mais não. Eu vou estar contigo do meu lado, eu vou estar contigo do teu lado. Então, é isso que aconteceu. E tá aqui, tá escrito, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores? De todos os pó do mercador é a tela do telefone, entendeu? É isso que tá escrito e que se concretizou e tá perante vocês, entendeu? Mais algo do jeito que eu prego nas Santas Escrituras, que eu não tinha prestado atenção, e que estava escrito e eu estava fazendo sem saber, e eu vim entender depois que eu li. Ó, Cantares 2 e o versículo 8. Se tu não sabe, ou mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. O que é que eu falo com vocês? Mesmo tu manda a gente aceitar, tu manda a gente ir para uma igreja e procurar o pastor para a gente aceitar Jesus Cristo. Pois é isso que eu falo com vocês, que está escrito, já estava escrito, eu não sabia. Depois que eu li, eu entendi. Entendeu? O que é que eu falo com vocês que não aceitaram Jesus? Mesmo tu manda a gente para a igreja, procurar um pastor para a gente aceitar Jesus Cristo. Pois está aqui, ó. Vou repetir para vocês, ó. Se tu não sabe, ó, mais formosa entre as mulheres, peraí, ó. Se tu não sabe, ó, mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. O que é que os pastores têm? Mesmo os pastores têm igreja. O que é que eu mando vocês fazer? Mesmo tu manda a gente para a igreja aceitar Jesus. Já estava escrito. Eu só estava fazendo o que estava escrito sem saber. Quando eu li, foi que eu entendi. Para vocês verem como tudo tem que sair conforme a vontade de Deus. Tudo sai conforme a vontade de Deus. Nada sai do controle da vontade de Deus. Para vocês verem, né? Agora eu vou para outro sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa. Essa aqui é a confirmação que eu disse assim, Senhor... Nesse sonho do arrebatamento, nesse sonho do sacrifício, eu disse assim, Senhor, se tu tá só, tu não vai estar mais só não, eu vou estar contigo pregando o evangelho. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele apareceu pra mim no terceiro sonho, mostrando que tava comigo nas redes sociais pregando o evangelho. E é esse sonho que eu vou soltar pra vocês agora. Ainda vou só confirmar vocês nas Santas Escrituras. Preste atenção. Glória a Deus, e saber que eu tô lendo o Antigo Testamento, não é nem tanto o Novo, né? Eu leio o Novo, mas as parábolas dele, né? Então, só. Preste atenção nesse sonho. Eu sonhei que eu tava num canto. Eu sonhei que eu tava numa casa. É porque, meus amores, meus sonhos são tão parecidos que eu acabo confundindo. Por isso que ele mostrou uma pena no céu. Eu tava na frente da minha casa, ele me mostrou uma pena no céu, que é pra mim escrever, pra mim soltar pra vocês, entendeu? Ó, eu sonhei que eu tava numa casa com a minha irmã e Cristo. Tava nós três, eu, a minha irmã e Cristo dentro de uma casa. A minha irmã, ela tava fazendo algo, eu não sei o que ela tava fazendo não, sei que ela tava fazendo algo. Eu e ele, nós tava pregando o evangelho nas redes sociais, eu tava aqui e ele tava aqui do meu lado. Ou ele tava aqui, ou ele tava aqui. Não, ele tava aqui desse lado. Ele tava desse lado aqui pregando o evangelho, mais eu. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho, só que não era um tempo muito grande, não. Nós passávamos um tempo, mas não era um tempo muito grande, não. Igual tá escrito aqui, ó, uma coluna de fumaça. Vocês prestem atenção que eu vou explicar esse detalhe. Ó, eu passava mais um tempo pregando o evangelho nas redes sociais, não era um tempo muito grande, não. E nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava assim, de frente pra mim ou de frente pra ele, ele assim, como se fosse uns 2 metros ou 3 metros, não sei. Não contei a distância não, sei que nós estávamos distantes um do outro, né? E ele se inclinava assim, como se fosse pra pegar algo. Ele se inclinava, ele pegava assim algo, e na hora que ele se inclinava assim, que ele pra pegar algo, ele sumia. Ele desaparecia, eu ficava, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava todo de branco, todo de linho, todo de branco. E quando ele voltava, ele chegava pra mim, ele dizia assim, tu me espera, eu vou voltar.
E eu fiz só dizer assim, que sim, e fiquei esperando por ele no sonho. Eu me acordei esperando por ele no sonho. E quando eu me acordei esperando por ele no sonho, né, eu fui lá no fundo do meu quintal. Quando eu chego no fundo do meu quintal, eu vi um arco, que tá escrito nas Santas Escrituras, um arco-íris. Um arco é um arco, né, um arco-íris, né, então, eu vi um arco-íris, né. Aqui nas Santas Escrituras, diz que arco-íris é arco, aqui nas Santas Escrituras. Pois foi isso que eu vi. Aí eu peguei e disse assim, ele fez uma aliança comigo, de estar pregando o evangelho comigo, até o dia de eu sair da face da terra, que foi isso que eu prometi a ele, né? Eu disse assim, Senhor, se tu tá só, tu não vai estar só mais não. Eu vou estar contigo pregando o evangelho até o último dia da minha vida. Por isso que todo dia eu prego o evangelho nas redes sociais, todo santo dia, porque é uma promessa que eu fiz a ele, e essa promessa o que eu tô cumprindo, tá entendendo? Todos os dias eu solto que a palavra de Deus nas redes sociais, entendeu? E vou soltar 2 versículos para que vocês compreendam. E não é só eu não, é muitas pessoas. Eu agradeço tanto a Deus, que espero que vocês continuem firmes, que logo, logo nós sairemos da terra, né? Para se encontrar com ele nos ares no céu, né? Glória a Deus. Ó, vou explicar aqui algo para vocês, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? No segundo sonho que eu falei para vocês, no segundo sonho, eu não disse pra ele que eu ia ficar com ele pregando o evangelho até o último dia da minha vida, porque ele me confirmou que ia estar comigo do meu lado. Nesse terceiro sonho, entendeu? Só que vocês prestem atenção em algo que eu vou ler nesse versículo. É uma coluna de fumaça. É que eu vou ficar com vocês, mas é pouco tempo, entendeu? Pouquinho tempo eu estarei com vocês, entendeu? Pronto. Encerrei aqui pra vocês. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui sobre vou soltar um versículo sobre esse sonho para vocês. Para que vocês escutem, vocês creiam. Vou soltar 2. Porque eu chamo vocês para vocês procurar ele, igualmente eu procuro. Para onde se retirou o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado? Para que nós buscamos junto contigo. Meus amores, todos nós buscamos o quê? Cristo mesmo, nós procuramos Cristo. Pois então, esse versículo aqui. Do mesmo jeito que eu busco ele, eu aconselho a vocês que vocês busquem ele. E do mesmo jeito as pessoas estão perguntando, para onde se retirou o teu amado? Meu amado é Cristo, ele se retirou para o céu. Assim que ele passou 3 dias no sepulcro, no terceiro dia ele ressuscitou, subiu ao céu, ao encontro de Deus. Então, assim, por isso que eu digo a vocês, ó. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o buscamos junto contigo. Vocês buscam o rei Salomão? Não, ninguém busca o rei Salomão, não. Porque então esse versículo se trata justamente do Messias, do Cristo. É só vocês entenderem as Santas Escrituras. Estou explicando a vocês, entendeu? Agora eu vou para o último versículo. Preste atenção com o que ele vai falar nesse versículo para vocês. Justamente sobre esses sonhos, justamente do que eu acabei de soltar para vocês, o versículo, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? É Cantares 7, o versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Entendeu o sonho agora? Ele me mostrou que estava pregando o evangelho comigo do meu lado. E nós passávamos um tempo junto pregando o evangelho, entendeu? Esclareci muitas coisas para vocês. Glória a Deus. Eu falando aqui e o pássaro confirmando ali, né? Glória a Deus. Pronto. Já soltei 3 sonhos pra vocês. Esse vídeo já tá grande. Vou soltar o vídeo pra vocês e vou fazer mais outro vídeo. Vou soltar esses vídeos primeiro, vou postar. Depois eu vou apagar pra poder fazer o restante dos sonhos pra vocês, entendeu? Porque em outros vídeos aí, no primeiro vídeo... Glória a Deus. No primeiro vídeo eu já fiz... Eu já soltei sonho pra vocês no primeiro vídeo e agora soltei novamente. E ainda vou soltar mais um sonho pra vocês também aqui. Olha, eu sonhei... Eu sonhei que meu espírito estava bem alto, assim, bem alto da terra.
E da onde eu tava, eu avistava muitas coisas. E dos ares onde eu tava, que eu avistava muita cor, assim, eu via muito canto, né? Eu vi na hora que teve um estrondo muito grande. E nesse estrondo que teve debaixo da terra, a terra se rachou todinha. A terra se rachou. Vocês vão no rio seco, vocês não vê aqueles pedaços de chão todo rachado? Do mesmo jeito foi a terra que eu vi quando teve o estrondo. Debaixo da terra teve um estrondo que ela fez assim, ó. E na hora que ela fez assim, a terra se rachou todinha em pedaços pequenos. Ela se rachou todinha, assim, veio se rachando todinha. E na hora que ela veio, se rachou, que ela veio uma onda de energia com ela. Na hora que teve um estouro, que veio a onda de energia, que a terra se rachou, na hora que a onda de energia passou por mim na rede, eu morri. Eu vi lá dos ares, eu vi na hora que a onda da energia passou por mim, que eu morri. Eu tava dentro de uma rede dormindo. Então eu dormi em rede, eu. E eu vi, nesse momento, entendeu? Aí eu me acordei na hora que eu vi que passou por mim, né? Que vi aquela onda medonha, passou por mim, era como se fosse uma onda de energia, entendeu? Na hora que ela passou por mim, eu morri. Aí eu me acordei, eu solto esse sonho pra vocês aproveitar e soltei também logo esse sonho, entendeu? Vou soltar também logo agora também com vocês o sonho de uma rosa. E ela tá escrita aqui no livro de Cantares também, eu vou soltar ela pra vocês, ó. Glória a Deus. Eu sonhei que tinha uma rosa muito grande em cima do... Eu vou contar esse sonho do início pra vocês, porque é o sonho de uma rosa, e essa rosa tá escrita nas Santas Escrituras. E eu vou soltar ela pra vocês. Eu sonhei que eu tava numa casa. Lá eu não tava me sentindo bem. Eu peguei assim, eu vou embora pra minha casa, eu não tô me sentindo bem aqui. E eu vinha andando devagarzinho, quando eu chegava na frente da minha casa, eu olhava pros tetos, né? Pro telhado da minha casa. No cima do telhado da minha casa tinha uma rosa. Tinha uma rosa com as cores do céu, azul e branco. Na metade dela era azul, na outra metade era branca. Na pérola dela branca tinha um arco-íris, tinha um arco. Na pérola dela branca. Na hora que eu fixei os olhos na rosa, que eu achei ela linda, né? Era uma rosa muito grande. A minha sala tem 5 metros de largura, o mesmo tamanho da rosa. Na hora que eu fixei os olhos na rosa, eu me acordei. Aí eu vou falar pra vocês sobre essa rosa nas Santas Escrituras, no livro de Cantares, ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Outro versículo embaixo. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Glória a Deus. Encerrei pra vocês, soltei bem uns 4 sonhos pra vocês. Então, se agora eu vou postar, porque... toma muito espaço, eu tenho que soltar para depois gravar novamente. Aí vou gravar outros sonhos que Cristo me concedeu para me soltar para vocês. Eu não posso guardar esse sonho, eu tenho que soltar ele para vocês, que sirva de alerta para vocês, que sirva de vocês o que? Se reconciliarem com ele, entendeu? E eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.